Antes da gente ir para a parte prática, só vamos tentar entender. A pessoa que está assistindo assim, ela tá olhando e falando, isso daí é um papo para quem ganha 10 mil, 15 mil, 30 mil reais. Eu tô ganhando 3 mil agora, eu não vou conseguir guardar. Vou criar um cenário assim. O cara não consegue guardar dinheiro, chega no final do mês, não tem como. O que você sugere para ele começar a tentar guardar, fazer uma renda extra? Qual que é a sua sugestão, assim, cortar um gasto que ele realmente precisaria, mas vai ter que fazer esse sacrifício agora? A questão da renda extra é excelente, assim. Então, hoje eu vejo que uma pessoa que ganha 3 mil reais, dependendo de onde ela mora, do contexto de vida dela, vai ser muito difícil ela conseguir guardar. Mas, eventualmente, ela tem finais de semana, né? Eu trabalhei muito tempo como garçom, por exemplo. Né? E essa foi minha forma de conseguir aumentar um pouco a minha renda durante a época de universidade para conseguir melhorar um pouco minha qualidade de vida e guardar dinheiro propriamente. Questões de renda extra. Você pode, por exemplo, se especializar em trocar chuveiro, em montar móveis. Não são coisas difíceis. Eu troco chuveiro lá em casa, eu monto móvel lá em casa, posso te falar que é completamente tranquilo e que tem gente disposta a pagar um bom valor para você ir lá e realizar esse serviço. Okay. Eventualmente, você pode passear com cachorros da tua região. Você conversa com os teus vizinhos, marca sempre um horário pela manhã ou um horário de noite. Né? Já conheci pessoas que, quando algum conhecido, algum vizinho iria viajar, essa pessoa deixava o cachorro na casa, né? E remunerava, né, quem estava trabalhando por isso. Então eu gosto bastante dessa questão de renda extra, porque isso gera um conforto adicional e, naturalmente, aí você consegue chegar em valores que possibilitam que você guarde, no final das contas. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já conheci pessoas que ganhavam 3 mil reais e que guardavam 100, 200 reais por mês. Né? Eu, inclusive, já me enquadrei nesse tipo de situação e eu já atendi clientes que ganhavam em torno de 75 mil reais por mês, solteiros, sem filhos e que não conseguiam guardar nada. Estavam com bastante dificuldade justamente nisso. Então, essa questão de não dar para guardar, né? Claro que se a gente está falando de uma família, né, com renda média de 3, 4 mil reais, realmente eu entendo que fica apertado. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque será que realmente não tem? É um questionamento que eu faço ali, sem falar que tem o que não tem, né? Mas você já olhou para os teus gastos com calma, já separou eles por categorias, para realmente entender se não dá para tirar alguma coisa? Eventualmente você tem ali 2, 3 plataformas de streaming, e uma delas você assiste uma vez por mês só, e nem é tão importante assim. Será que essa você não pode cancelar? Será que não dá para você ir no domingo ali no mercado e comprar as coisas para poder fazer tua dieta, fazer tua alimentação, evitando que você peça tantos iFoods ali ao longo da semana? iFood, restaurante, essas coisas. Então existem diversas formas de ajustar. Acho que essas duas vertentes são complementares, né? De você ter outras fontes de renda, né? E hoje, inclusive, mesmo quando você já tem uma renda um pouquinho maior, isso se aplica. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa de cursos, que é a Escola Saúde Financeira, e tenho um escritório de assessoria, que é a Edro. Então, minha renda vem de duas fontes diferentes no final das contas, né? Isso é interessante porque se um dos dois negócios for mal, eu ainda tenho um conforto naquele outro negócio. E a terceira fonte de renda que é a mais interessante, né? Que é justamente através de investimentos. Você colocar o dinheiro para trabalhar por você, né? E aqui no Brasil isso é muito fácil de você conseguir ganhar um bom dinheiro colocando ele para trabalhar por você, porque o nosso contexto é um contexto com rendas fixas que pagam muito, né? Tá. Então, falando dessa parte de investimento, que não adianta só o cara ir guardando dinheiro ali e a inflação vai comendo o dinheiro do cara e não vai adiantar nada. Falando da parte prática, o que você acha que é legal de investir hoje em dia aqui no Brasil? Perfeito. Tem renda fixa, renda variável? Se você quiser explicar um pouquinho para a galera que está assistindo o que é. Excelente. Acho que eu vou até voltar alguns passos ali, porque a primeira vertente, quando a gente começa a pensar em investimentos, é justamente a formação de reservas. Tá. A maioria das pessoas talvez já conhece a parte de reserva de emergência, por exemplo. E eu gosto de dividir, né, essas reservas elas têm a característica, eu gosto de dividir como CPC, que seria ali a questão de consumo, proteção e crescimento. A maioria das reservas tem essas três características especificamente. Né? Se pensar na reserva de emergência, por exemplo, ela vai te ajudar a se proteger quando acontecer alguma eventualidade, ela vai te ajudar a consumir, porque você pode gastar esse dinheiro caso você precise, tenha alguma necessidade, e ela também vai te ajudar a crescer. Por que ela vai te ajudar a crescer? Porque quando você passar por um aperto, você não vai se endividar, que é um negócio que freia muito o crescimento do ponto de vista financeiro, e você não vai precisar sair vendendo os teus ativos, né, ou os seus passivos, até alguma coisa de casa, para poder
resolver o problema financeiro, né? Uhum. Então eu gosto de separar as reservas numa sigla chamada ECOS. A primeira delas é a reserva de emergência, a segunda delas é uma reserva do cartão de crédito, que é um conceito bem interessante, porque quando você tem uma reserva do cartão e você coloca nessa reserva todo o valor que você já utilizou do limite e vai repondo, isso te permite que você use o cartão de maneira muito mais eficiente. Por quê? Você tem um dinheiro investido rendendo e você eventualmente vai parcelar alguma coisa no cartão em várias vezes. Então, o seu dinheiro aqui está rendendo e se você pagar a fatura em dia, você não vai ter nenhum tipo de juros. Só que se a pessoa não tem reserva do cartão de crédito, ela acaba perdendo o controle e aí o que é para ser um herói acaba se tornando um vilão, né? Isso sem nem falar de vantagens como milhas ou eventualmente cashback, né? Então, fazendo uma conta bem simples, né, com a taxa Selic atual, a gente pode inclusive falar um pouquinho de taxa Selic e inflação, se a gente parcela em 10 vezes um produto e a gente já tem esse dinheiro investido, uma conta do Nubank, por exemplo, liquidez diária, 100% do CDI. Isso vai te dar mais ou menos 4,5% nesse período. Isso é um desconto sintético, eu gosto de chamar, de 4,5%. Então, eventualmente, se o pagamento à vista tiver 6% de desconto, vale mais a pena sair lá e pagar à vista. Se não tiver desconto nenhum, parcela no cartão de crédito, desde que você tenha ali a reserva propriamente, né? Dentro da sigla ECOS ainda, terceiro ponto, né, o O, é de oportunidades. Tá. Então, o que seria a reserva de oportunidades propriamente? Eu gosto de caminhar numa vertente junto com os meus clientes, onde a gente sempre deixa um valor que a gente chama de caixa, que seriam justamente as reservas, que é para você conseguir aproveitar alguma situação interessante no mercado. A título de exemplo, né, e provavelmente quando estiver assistindo mais para frente, já vai ter mudado ali os valores. Mas a gente teve um dólar algum tempo atrás a 4,80, 4,70, que foi o momento que a gente pesou a mão para comprar para os clientes, porque sabia que precisava ter uma parcela robusta nessa no portfólio. O dólar foi subindo, 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 bateu ali aproximadamente 6,20. Esse foi um momento que meus clientes que não quiseram comprar a 4,80 e não quiseram na curva, me ligaram e falaram assim, poxa, Rafa, fiz uma besteira de não ter te escutado, né? Quero comprar dólar. Sim. Você acha que agora é um bom momento? Eu falei assim, olha, eu acho que agora a gente está no momento mais desesperador possível. Segura um pouquinho, né? Não sei se esse negócio não vai para 6,50 ou para 7. Então, se você quiser comprar, você vai lá e compra. Mas eu tenho esperado com a maioria dos meus clientes. Nesse caso, fez sentido. Poderia ser que não tivesse mais parado de subir, por exemplo. Mas agora ele voltou ali, né? Ontem bateu 5,70. 5,70. Né? Quando começou a bater ali 5,80, eu voltei a comprar com os clientes. Nesse meio tempo, né, que passou mais ou menos 2 meses, né, e tem clientes que gostavam de comprar dólar todos os meses, a gente justamente colocou esse dinheiro na reserva de oportunidade. Perfeito. Eu falei assim, ó, essa aqui é a caixinha do dólar. Você já tem ali 20% do teu patrimônio em dólar, a gente gosta de comprar dólar todos os meses, mas agora está num valor um pouco mais alto. Vamos segurar porque eu acho que a gente consegue comprar mais barato lá na frente? E o acho é muito importante, gente, porque qualquer pessoa que te falar que sabe o que vai acontecer, essa pessoa está tentando te enganar. Então, poderia ser, né? E ao longo da minha trajetória como assessor, a gente vai errar em algumas situações que o dólar, na verdade, não tivesse recuado e tivesse só subido. Perfeito. 6,50, R$7. E aí ia chegar num ponto que a gente ia ter que comprar mesmo assim para poder manter ali as nossas proporções, né? E a quarta reserva é a mais legal, que talvez o pessoal goste, e é uma reserva que consegue trazer muita qualidade de vida, né? Seria justamente o S, que é a reserva dos sonhos, propriamente. Legal. É uma reserva que você separa para você trocar de carro, eventualmente para você montar uma empresa, você sempre sonhou em montar, eventualmente para você comprar a tua casa própria, para você fazer uma viagem, para você dar um presente legal para tua mãe, para o teu pai, marido, esposa. Então é uma reserva realmente para você se divertir, para você poder curtir os sonhos. E aí um exemplo bem interessante, né, de como que isso foi aplicado na minha vida no final das contas, é no ano passado, eu tive muita vontade de fazer uma viagem para Manaus. Isso desde 2022. 2022 eu anotei no meu caderno ali do que eu iria realizar ao longo do ano. Eu falei assim, quero fazer uma viagem para Manaus. Até porque eu sempre gostei de natureza, acho que era um bioma completamente diferente para conseguir conhecer. Juntei esse dinheiro, tinha esse dinheiro em 2022, mas eu não tinha o tempo. Eu falei assim, bom, não tem como eu ficar 5 dias fora aqui, tem muita coisa acontecendo, né? Preciso continuar atuando e acelerando o trabalho. 2022 não deu. 2023 não deu, chegou em 2024 e falei assim, bom, agora tá chegando no limite. Senão vira bagunça, né? A gente só trabalha, a vida vai passando e nada acontece. Então estabeleci que eu ia. Fui para Manaus. Umas 2, 3 semanas antes de eu ir para Manaus, meus pais me ligam e falam assim, Rafa, a gente resolveu que a gente vai para Maragogi no final desse mês.
né? E a gente queria convidar vocês, caso vocês tenham interesse em ir também. E fazia muitos anos que eu não viajava com meus pais. Uhum. Meus pais são bem caseiros, tinha pelo menos uns 4, 5 anos que eles viajavam, a gente não Ficava em viajava casa. junto, né? Perfeito. Então eu resolvi, né, mesmo tendo feito essa viagem ali para Maragogi, e tendo feito para Manaus e para Maragogi junto com eles também. Porque eu entendi, a conta que eu fiz foi a seguinte, né? Olhei para minha reserva dos sonhos, eu já tinha guardado um bom dinheiro ali para Manaus e tinha continuado guardando para outras situações interessantes que aparecessem na vida. E aí eu pensei assim, bom, será que essa é uma situação que faz sentido? E a resposta veio quando eu pensei assim, quantas outras viagens eu tenho com os meus pais? Será que eu tenho 5? Será que eu tenho 10? Será que eu tenho 20? Será que eu tenho 100 viagens com eles? Uhum. Muito provavelmente não vou ter 100. Uhum. Então vale a pena eu aproveitar esse momento a mais, porque vai ser algo que quando eles não estiverem mais junto comigo, eu vou ver que foi uma boa decisão. Se eu não tivesse a minha reserva dos sonhos, eu muito provavelmente iria falar assim, olha, não tenho condições financeiras de ir. Entendi. Que é o que acontece com muitas pessoas, Sim. né? Ou pior, você vai lá, acelera no cartão de crédito e Se aí você endivida. fica preso com aquele negócio, se endivida, começa a correr juros, e aí você atrapalha uma porção de outros setores da vida. Cara, que interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa reserva dos sonhos. Eu fazia um raciocínio não, né, complexo dessa maneira, mas pensava na reserva ali de oportunidades. Se você acompanha a carreira do Warren Buffett, você vê que ele ganhou, segundo ele, muito dinheiro e mudou de patamar várias vezes na vida na reserva de oportunidades. Ele sempre tinha caixa quando vinha uma crise. Uhum. Ele tinha 70% de caixa e estava todo mundo comprado. Ele ia lá, comprava super baixo, todo mundo estava saindo, né? E era quando ele mudava de patamar financeiro. Mas reserva dos sonhos nunca tinha parado para pensar. E a do cartão de crédito é pouco comum também. Acho Também que a dos nunca... sonhos e do cartão de crédito são as duas. Então calma, resumindo, são 4, né? Vamos só passar de novo Exatamente. aqui. O pessoal lembrar é só lembrar de ecos, como se Tá. fosse, né, o eco que a gente escuta, né? Emergência, cartão de crédito, oportunidades e sonhos. E todas essas têm as características do CPC, né? Que seria para consumo, proteção e para crescimento propriamente. Perfeito.